E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kleber Cavalho. Eu trouxe aqui um tema legal, que é relativo aos recursos naturais, né? Os recursos que existem. Aqui eu trouxe uma chargezinha para começar, né? Onde você vê uma África toda escavucada e uma América e uma Europa cheia exatamente desses recursos minerais que tinham na África, né? Então, assim, alguém leva vantagem, alguém pega. Né? Na África pode ser rica como for, mas a Europa e a América do Norte é que se beneficiaram. Então, esse é um problema que a gente tem que prestar atenção. Os países mais ricos levam vantagem em relação aos países mais pobres, então eles aproveitam melhor, ou então acabam tomando aquele recurso que é do outro, né? Bom, aqui eu trouxe uma lembrança do que são os recursos minerais, né? Os recursos minerais, eles podem ser energéticos, não energéticos, eles podem ser radioativos, metálicos. Por exemplo, o recurso energético, petróleo, gás natural, carvão mineral, xisto pirobetuminoso, e aí vai. Recurso radioativo, por exemplo, o tório, o urânio e tantos outros recursos. Por exemplo, metálico, ferro, cobre, alumínio, níquel, né? Não metálicos, aí, ó, não metálico, por exemplo, diamante, calcário, areia, cascalho, que na verdade esses tipos que eu falei de recursos aí, né? Eles estão ligados aos três tipos de rochas, né? Sedimentares, metamórficas e vulcânicas. Sendo as sedimentares, elas podem ser químicas, pode ser detríticas ou orgânicas. As sedimentares, isso. As magmáticas, basicamente, tá? As extrusivas e as intrusivas. E a gente ainda tem aí as ricos abissais no meio. E ainda tem, é claro, a mistura das duas, que seriam as rochas metamórficas, né? Que elas sofrem transformação, né? Elas, por exemplo, as rochas de calcário se transformando em mármore, metamórfica. E aí vai. Então, a gente lembra que os minerais, os recursos naturais, né, são elementos que a natureza ela nos oferece, né, que ela dá para a gente, que podem ser utilizados pelo homem, e a gente acaba satisfazendo as necessidades, os nossos desejos, e, é claro, a nossa sobrevivência. Muitos desses recursos, por exemplo, a água. Se não tiver água, não tem sobrevivência, né? E tem muitos recursos que não são minerais, né? São outros tipos de recursos, por exemplo, recursos vegetais, né? Que independente de plantar, eles estão aí, né? E alguns outros produtos nós plantamos, por exemplo. Mas enfim, esses contribuem para o nosso desenvolvimento, né? Da nossa civilização, do nosso povo. Desde dos primórdios, o homem foi aprendendo a controlar esses recursos, né? E aí, automaticamente chegando até os dias de hoje, com recursos como o petróleo, como o urânio, como a própria água que continua e outros tantos, ok? Bom, eu quero salientar que os recursos, na verdade, eles podem ser renováveis e não renováveis, recicláveis e não recicláveis também. Então, o que é um recurso renovável? É aquele que tem na natureza, a gente utiliza, mas ele repõe. Por exemplo, a água, né? O ar que a gente respira é um recurso renovável, né? Pela fotossíntese, a gente consegue receber esse ar aqui. Se não tivesse plantas clorofiladas, nós não teríamos esse recurso. Então, assim, renováveis. Mas mesmo esses recursos renováveis, se eles forem retirados em grande quantidade ou então poluídos, a gente acaba perdendo eles. Não vamos esquecer isso aí. Os não renováveis, que são aqueles que a gente utiliza uma vez só e acabou.
E assim, se ele já é não renovável, a gente utiliza ele uma vez e a gente não tem o bom senso em como utilizar, aí é que ele vai ser menos renovável ainda, né? Que ele vai acabar mais rápido ainda. São produtos, então, que a gente consome e não tem mais retorno. O outro grupo que tem aqui são os recicláveis e não recicláveis. Reciclável, como o nome próprio já está falando, ele pode ser reaproveitado. Por exemplo, alumínio. O alumínio. O alumínio está na latinha, nas latinhas de cerveja. Então a gente vai, cata aquela latinha, derrete ela e transforma ela em outra coisa. Outra vez em outra garrafa. O Brasil é campeão, né? Campeão mundial de reciclagem de latinhas. Uau! Isso quer dizer que nós somos um país que tem consciência ecológica. Não é bem isso não. Não é por consciência que o Brasil é um dos maiores, faz maiores reciclagens na área de latinhas. A gente faz isso porque, dá grana. Pegar aquela latinha, juntar ela, vender, você consegue grana. É claro, acaba ajudando na questão ecológica, do meio ambiente. Mas, assim, não é porque a gente está preocupado com a natureza, entendeu? Apesar que tem muita gente que realmente faz as coisas pensando na natureza. Agora, a maioria pensa na grana, né? Enfim, os outros que estão aqui são os não recicláveis. Produtos que a gente só consome uma vez. E acabou. É um produto que a gente vai lá, tira ele e acabou. Não existe como reciclar aquele produto mais, tá? Então, isso daí são os produtos com relação à reciclagem, né? Outro ponto que eu quero dar destaque é exatamente a desigualdade econômica global. Isso aqui são dados, né, de 2020, mas eu vou colocar, assim, no geral, para você ter uma ideia. A população global, tá? Ela tinha, assim, os miseráveis, eles estavam em 2020, né? Não mudou muita coisa, não. Eles eram 55%. Os pobres, eles eram esse aqui, né? O laranjado, 33%. O 11 é classe média. E o 1% aí é o bilionário. Então aí nós temos uma proporção disso aí. Esse azul aí é o milionário. Esse gráfico de cá, esse daqui é da população. Esse daqui mostra o que ela consome. Olha que interessante. Esse azul, que é só 1%, consome 46% dos recursos. 46%. O 11, que é classe média, ela consome equivalente a 39%. 39%, quer dizer que ela e o outro, elas vão aí a praticamente 85% do consumo, são só esses dois aí. E ser milionário e ser classe média não é um fato que abarcanha toda a população. Muito pelo contrário, nós vimos que 55% é miserável, 33% é pobre. Então, ou seja, 50 com 30, 80, 88% aí é entre pobre e miserável. Ele nem é contemplado. 14% que é o pobre, tá? Aliás, 33% que é o pobre consome 14% da natureza, das coisas que nós temos de recursos. E aí é que é estranho. 55% da população, que são os miseráveis, tá? Eles consomem apenas 1% da riqueza global. Então, acho que não se fala mais nada, né? Contra a fatos não há argumentos, né? Quem tem mais é que consome. Quem tem mais dinheiro é um número menor, mas ele consome mais. E quem tem mais em população
É o que tem menos dinheiro, mas é o que consome menos. É igual aquela música, né? O rico cada vez ficando rico e o pobre cada vez mais pobre. No caso aqui, pobre miserável, tá? Aí eu quero colocar aqui essa imagem de um homem mais gordinho. Ele chupa esse sucozinho aqui do seu copão, que já é maior, tá? Mas o canudinho dele também chupa desses aqui. Esses aqui representam a maioria da população. Percebam que esses aqui chupam só daqui, esse suco. Mas eles não têm acesso a esse aqui. Agora, esse daqui tem o dele e ainda tem acesso a esse daqui. Então, eu acho que já está dito, né? A imagem fala por si só. Alguém está levando vantagem em relação dos outros, ok? Bom, eu sou Kleber Caverna. Esse foi o tema sobre recursos naturais, né? Aí eu falei de vários recursos e eu espero que você tenha gostado, né? Desse tema, né? O tema sobre os recursos de modo geral, ok? Um abraço, um beijo e um queijo. Kleber Caverna 27, Astronomia Kleber Caverna e no meu canal no YouTube Kleber Caverna. Se você gostar, se inscreva. Ou então, ó, dê um joinha. Um abraço, um beijo e um queijo.